Os gigantes da antiguidade, uma força fora de controle antes do dilúvio, o mundo não era habitado apenas por homens e mulheres comuns. Ele estava cheio de seres conhecidos como os Néfilim, gigantes descendentes de anjos caídos e mulheres humanas. Essas criaturas eram diferentes de tudo o que conhecemos. Com uma força descomunal e uma violência sem limites, eles dominaram a Terra, corrompendo o equilíbrio divino da criação. O mundo não estava apenas sendo corrompido por humanos, mas por algo muito mais antigo e poderoso. Esses gigantes eram uma verdadeira distorção do projeto original de Deus, e a sua presença na Terra representava um grande perigo. Deus, em sua sabedoria e justiça, não permitiu que esses seres fossem salvos no dilúvio. Eles não poderiam embarcar na arca, pois sua existência era uma afronta ao que Deus havia criado. Seus corações estavam corrompidos, e sua presença significava um desafio direto à ordem divina. A arca foi projetada para preservar o que era puro e bom, não o que havia sido corrompido pela rebelião. Ao permitir que os gigantes perecessem no dilúvio, Deus estava limpando a terra da corrupção que eles trouxeram. A exclusão dos corruptos, quando a rebelião não tem lugar à arca, foi uma seleção divina. Não era uma questão de números, mas de obediência. Quando Noé foi escolhido, não foi por acaso. Ele foi escolhido porque andava com Deus. Sua vida estava alinhada com a justiça divina. A salvação nunca foi uma questão de quantidade, mas de obediência e fidelidade. Noé e sua família foram preservados porque estavam de acordo com o plano divino. Os outros, por outro lado, rejeitaram os avisos de Deus, zombaram de Noé e endureceram seus corações. Esses homens e mulheres se afastaram da justiça e, se tivessem sido salvos, teriam levado a corrupção do velho mundo para o novo. Sua exclusão foi um claro lembrete de que a rejeição de Deus leva à destruição. Não foi um ato de crueldade, mas de proteção divina. A arca preservava o que era puro e fiel, e o restante foi deixado para trás, destruído pelas águas do dilúvio. Os híbridos, seres fora do plano de Deus antes do dilúvio, antigos textos sugerem que os anjos caídos misturaram-se com os humanos, criando híbridos, seres que não eram totalmente humanos nem totalmente animais. Esses híbridos não faziam parte do plano original de Deus e representavam uma contaminação da criação. Mesmo que alguns considerem essas histórias como mitos, o fato é que esses seres não tinham lugar no novo mundo que Deus estava criando. A arca foi projetada para preservar o que era puro. Noé levou para dentro da arca animais de cada espécie, sem mistura, sem corrupção. Os híbridos foram deixados para trás, pois eles representavam uma distorção da ordem divina. Eles não pertenciam ao plano de renovação que Deus estava estabelecendo, e a exclusão deles foi um reflexo da separação entre o que é santo e o que foi corrompido pela rebelião. A pureza da criação, animais predadores e a ordem divina. Enquanto muitos animais foram salvos na arca, não todos receberam esse privilégio. Animais predadores, aqueles que representavam uma ameaça direta à sobrevivência e ao equilíbrio do mundo pós-diluviano, podem ter sido deixados de fora. A arca não foi feita para abrigar todas as espécies que existiram, mas para preservar o equilíbrio e a ordem de Deus. A exclusão desses predadores mostra que, para preservar a vida, Deus precisou garantir que apenas aqueles seres capazes de coexistir em harmonia com o novo mundo fossem salvos. A arca não era um abrigo para todos, mas para aqueles que poderiam sustentar a nova terra. Assim, Deus preservou o que seria fundamental para a continuidade da vida após o dilúvio. Os escarnecedores, quando a graça se esvai além de tudo, o que marcou a geração pré-diluviana foi o escárnio. As pessoas zombaram de Noé e de sua fé. Elas riam de sua missão de construir uma arca em terra firme e zombavam das mensagens que ele compartilhava sobre o julgamento que estava por vir. Eles acreditavam que tudo era uma piada, que a paciência de Deus era fraqueza. Mas quando as águas começaram a subir, os escarnecedores não riram mais. A porta da arca foi fechada por Deus, e uma vez fechada, nenhum ser humano poderia abri-la. Os escarnecedores, que haviam se recusado a ouvir e aceitar os avisos, foram deixados para trás. Sua exclusão não foi um ato de vingança,
mas uma lição sobre como a paciência de Deus tem limites. A graça de Deus não deve ser tomada como garantida. Quando Deus fala, é importante ouvir. Caso contrário, a consequência será a destruição. Capítulo 6. A pureza dos animais. Apenas os puros. Entraram na arca mesmo com a multiplicidade de animais no mundo. Apenas aqueles que mantiveram sua pureza entraram na arca. Os animais que haviam sido corrompidos, seja por influências humanas ou espirituais, foram deixados para trás. A pureza era a chave para a salvação. Apenas os animais que estavam de acordo com suas espécies originais foram preservados. Deus não aceitou as distorções criadas pelo pecado. Ele preservou o que era fiel e alinhado com a sua vontade. A separação entre o que era puro e o que foi corrompido foi mais uma maneira de garantir que o novo mundo fosse um reflexo de sua criação original, sem os resquícios da queda. O juízo dos reis. Poder sem justiça é vazio antes do dilúvio. O mundo estava governado por reis e líderes que viviam em arrogância, construindo impérios e sistemas de opressão. Esses líderes acreditavam que estavam acima de tudo e de todos, e que o poder e a riqueza que possuíam os tornavam intocáveis. No entanto, a arca não teve lugar para seus tronos. O poder desses reis não os salvou. Nenhuma coroa ou riqueza pôde garantir a salvação. A liderança sem a justiça divina não tem valor. Deus mostrou que o poder humano é fútil diante do julgamento divino. Os reis orgulhosos foram deixados de fora e a verdadeira liderança foi exemplificada por Noé, que não construiu sua arca por sua própria ambição, mas por obedecer à vontade de Deus. Os sacerdotes idólatras, a adoração verdadeira não pode ser corrompida. Antes do dilúvio, muitos adoravam deuses falsos e ídolos. Sacerdotes idólatras enganavam o povo, oferecendo sacrifícios a pedras e madeira em vez de adorar ao Criador. Esses sacerdotes não tinham lugar na arca porque representavam a corrupção da adoração verdadeira. Deus não permitiria que a falsa adoração continuasse no novo mundo. A enchente não foi apenas um julgamento sobre a humanidade, mas sobre os sistemas inteiros de idolatria que dominavam o mundo. Deus não preservaria aqueles que distorciam a verdadeira adoração. Quando a porta da arca foi fechada, a idolatria foi deixada para trás, e a verdadeira adoração deveria recomeçar em um novo mundo. Magia e feitiçaria. O conhecimento corrompido. Alguns textos sugerem que os anjos caídos ensinaram aos humanos as artes da magia, feitiçaria e encantamentos. Esses magos não usavam sabedoria divina, mas corromperam o conhecimento para manipular e controlar. Esses seres não tinham lugar na arca porque suas práticas surgiram da rebelião e não da verdade divina. Deus não permitiria que a magia das trevas contaminasse o novo mundo. A exclusão desses magos foi uma forma de garantir que o novo começo fosse livre de corrupção espiritual e ocultismo. A sabedoria de Deus não pode ser substituída por artes escuras. Construtores. Orgulhosos. Desafiando a vontade de Deus, algumas lendas falam sobre humanos que tentaram construir estruturas monumentais, desafiando a vontade de Deus, buscando sua própria glória. Esses construtores foram excluídos da arca porque suas obras não eram para glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmos. A arca foi construída sob as ordens de Deus, não por ambição humana. Os construtores orgulhosos pereceram porque confiaram em suas próprias mãos, não na salvação de Deus. A verdadeira salvação vem da obediência a Deus, não da autossuficiência humana. O espírito de rebelião, a raiz de toda corrupção. Por fim, o que foi realmente excluído da arca não foram apenas os homens, as criaturas ou os animais corrompidos, mas o espírito de rebelião. Essa atitude de desafio contra Deus é a raiz de toda corrupção. A arca foi um símbolo do novo começo, e a rebelião não pôde ser levada para o novo mundo. Deus fechou a porta da arca, deixando a rebelião para trás. O que entrou foi fé, obediência e esperança. A arca simbolizava o novo começo que Deus planejou. Da mesma forma, aqueles que hoje se rendem à graça de Deus e entram na arca da salvação serão preservados,
enquanto a rebelião e a corrupção serão deixadas para trás no julgamento final.